Hoje temos poucas informações sobre a vida do pensador pré-socrático, devido à distância histórica e cronológica que nos separa dele. O pouco que sabemos advém de escritos deixados por filósofos e historiadores antigos, como Xenófanes, Heródoto e Aristóteles. Também não existem escritos e arquivos de autoria de Pitágoras, para que analisemos a sua filosofia com certeza autoral. Sabe-se que o pensador nasceu na ilha de Samos em 570 a.C. e provavelmente teve contato com Anaximandro, pensador da escola jônica e discípulo de Tales, o primeiro filósofo ocidental. Em vida, fundou uma seita, a seita pitagórica, que deu origem à escola pitagórica da filosofia pré-socrática. Sua seita misturava matemática, filosofia, astronomia e música em uma doutrina religiosa e buscava a purificação da alma por meio do conhecimento e do pensamento. Pitágoras foi um exímio geometra, deixando como principal contribuição para a matemática a descoberta da relação da igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos no interior de um triângulo retângulo, que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. O contexto da filosofia pré-socrática é o de tentativa de descoberta daquilo que compõe e origina o universo, que na Grécia Antiga era chamado de cosmologia. Desde os jônicos, passando pelos pitagóricos e chegando nos celiatas e pluralistas, o que se queria na época era apontar qual a origem provável de todo o universo, já que as cosmogonias mitológicas não eram suficientes para explicar a origem. Com isso, Pitágoras, que ao tentar apontar uma origem cosmológica, enxerga no universo uma organização ou codificação numérica essencial. Desse modo, ele atribuiu ao algarismo 1, que representa a ideia de unidade e de ponto de partida, todo o começo do universo. Para Pitágoras e seus seguidores, havia uma relação intrínseca entre a música, a matemática, a organização cosmológica e a composição das almas das pessoas. Só se acreditava na transmigração de corpos pelas almas, ou seja, na reencarnação, pois todos esses elementos naturais eram, na visão pitagórica, regidos por ordens numéricas. Os pitagóricos acreditavam na reencarnação da alma ou na transmigração dos corpos. A doutrina da seita era baseada numa purificação da alma por meio da vida corpórea, pois essa era a finalidade da vida material, até que a alma atingisse o estado de purificação total e alcance a vida eterna. Essa purificação somente seria alcançada por meio do acesso ao conhecimento e à sabedoria. Aristóteles afirmou que Pitágoras foi o criador da palavra filósofo, que significa amante da sabedoria, o que atesta a sua defesa de uma busca pela sabedoria como modo de evoluir. Assim como todos os elementos naturais, a música era, na visão pitagórica, uma relação numérica. Essa ideia está bem fundamentada e sustenta-se até hoje, pois as relações entre tons, semitons e outros elementos musicais são medidos e classificados por números. Pitágoras revolucionou a música antiga ao descobrir uma nova escala de tons, diferente da escala que era utilizada até então, e na criação de instrumento musical, o monocordo. O seu instrumento aplicava a noção pitagórica de divisão da corda em espaços exatos para se ter tons diferentes, atravessando a escala musical e chegando às oitavas mais ou menos agudas. Essa descoberta pitagórica permitiu a criação dos instrumentos de cordas modernos, como o violão e o piano. O Teorema de Pitágoras é um dos fundamentos mais importantes da geometria, sendo amplamente utilizado no estudo dos triângulos retângulos. Ele afirma que, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, que são os dois lados que formam um ângulo reto. A fórmula matemática que representa esse teorema é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, onde a e b são os catetos e c é a hipotenusa. Apesar de levar o nome de Pitágoras, o teorema já era conhecido por outras civilizações muito antes do matemático grego. Registros históricos indicam que os babilônios, por volta de 1800 a.C., já aplicavam esse conhecimento em cálculos práticos. No entanto, foi Pitágoras quem, segundo a tradição, ofereceu uma demonstração formal do teorema, integrando-o ao corpo lógico da matemática. Essa contribuição foi essencial para o avanço dos pensamentos matemáticos da Grécia Antiga e influenciou gerações de estudiosos. O Teorema de Pitágoras possui inúmeras aplicações práticas. Na arquitetura e engenharia, por exemplo, é usado para calcular distâncias e projetar estruturas com precisão. No cotidiano, é útil para medir trajetos diagonais, como no caso de escadas ou rampas. Além disso,
Ele é essencial na navegação, na computação gráfica e em diversas áreas da física. Além de sua utilidade prática, o Teorema de Pitágoras também serve como ponto de partida para outros conceitos matemáticos mais avançados. Ele é a base para a definição da distância entre dois pontos no plano cartesiano e está relacionado com o conceito de vetor. Na geometria analítica e na trigonometria, o teorema aparece de forma recorrente e ajuda a resolver problemas complexos com simplicidade e elegância. Por fim, o Teorema de Pitágoras é um excelente exemplo de como a matemática pode ser lógica, bela e aplicável ao mundo real. Sua simplicidade e universalidade o tornaram um dos teoremas mais conhecidos e estudados em todo o mundo. Ao aprender sobre ele, estudantes não apenas desenvolvem habilidades matemáticas, mas também entram em contato com a rica história do pensamento científico.